Oi, gente, tudo bem? Vou fazer esse vídeo do jeito antigo. Ixi, tá com alguma coisa na minha lente. Pronto. Do jeito antigo, tá? Porque eu não tenho muito material de livro, no caso, né, pra trabalhar com vocês. É muito mais questão de atividade, tá? Muito bem. Semana passada, eu passei pra vocês, e ignorem minha cara de cansada, tá? Só pra constar. Ah, caso vocês ainda não saibam, estou grávida, então... Semana passada, eu passei pra vocês um vídeo de Present Perfect com uma explicação. Esse vídeo eu já tinha feito há bastante tempo atrás, então ela foi uma explicação bem generalizada do Present Perfect. Não foi uma coisa específica, mas era pra vocês entenderem do que se tratava. Não é um assunto novo também. Vocês viram esse tempo verbal no livro 2, no livro 3 e agora de novo no livro 4. Então, não é nenhuma novidade pra nenhum de vocês, tá? No livro que vocês estão atualmente, o livro 4, a gente vai ter o Present Perfect comum e a gente vai ter algumas variações dele também. Na página 27 do Student Book, a gente vai ter essa página aqui, né? Essa folha aqui. E aqui a gente tem uma explicação do there have been, ok? There have been, guys, é nada mais, nada menos do que tem tido, tem existido, tem estado e etc. E ele não é tão comum de se usar, porque... Vou tentar explicar do começo pra ver se vai entrar melhor na cabeça de vocês, pra não ficar confuso, tá? É o seguinte, esse there, has been, have been e etc., ele é uma variante, uma variável, como vocês quiserem chamar, de there is e there are. There is e there are, pra quem não lembra, existe ou existem, tá? E a gente aprendeu no começo do livro 2. Pra que serve isso daí? Indicativo de presença física de algo ou alguém, né? Ou então também indicativo de existência, seja ela abstrata ou ela física. Por exemplo, eu posso falar there is a broccoli in my table, que é verdade, tem um brócolis na minha mesa. E eu também posso falar there is a problem going on. Tem um problema acontecendo. Então, eu posso usar tanto pra coisa física, o meu brócolis, quanto coisa abstrata, o problema, tá? A diferença do there is e do there are é simplesmente plural e singular. Is é singular, are plural, só pra vocês puxarem da memória aí. E com o there have been, a gente vai usar o been, que é a forma, como que fala, o particípio do is e do are, né? E a gente vai usar o auxiliar do present perfect, que é o have, ok? Aí, qual que vai ser a diferença no have, no there have been, que não tem o is e o are, no caso tem um tipo de verbo, né, que é o been. Aqui vai ser o auxiliar em si. Então, dependendo do sujeito que você tá usando, o seu verbo vai ser diferente. Por exemplo, eu tô usando he, she, it, terceira pessoa. Nesse caso, eu não trabalho com have, eu trabalho com has, ok? Então fica diferente, tá bom? Desculpa se eu tiver com a cara muito acabada, gente, é que eu tô enjoada. E aí, a gente tem lá o has, né, pra he, she, it. E pra I, you, we e they, a gente tem o have, normal, tá? Teacher, tá, estrutura, entendemos, mas pra que ele serve? É pra você questionar a existência também, ou pra, como fala? Afirmar ou negar a existência, do mesmo jeito que eu expliquei o there is e o there are. Só que a diferença é que quando você pensa nisso numa questão de present perfect, você pensa numa situação recorrente e numa situação que começou a acontecer ou que já rolava há um tempo atrás, mas ela continua acontecendo atualmente. Ela continua sendo presente na sua realidade. Não é uma coisa só do momento,
e não é uma coisa que começou e acabou. É uma coisa que vem acontecendo, que tem tido continuidade. Acho que esse é o termo mais correto pra gente usar, tá? E aí, pra vocês colocarem isso no papel, na página 27 tem aqui dois tipos de frase. Temos a afirmação e temos pergunta. Na afirmação, a gente sempre começa com o there, depois a gente vai acrescentar o have ou o has, em seguida o been, tá? Então, o nosso verbo aqui é o verbo to be sempre, é o been em todas as frases. Depois disso, a gente tem o quê? Um complemento, ou seja, o que é que a gente está citando que tem existido, que tem acontecido, que tem estado, tem havido, tá? Então, no primeiro caso, a gente tem aqui there have been many volunteer jobs in schools lately, right? Então aqui, da minha estrutura, eu só tenho there have been. O resto é tudo considerado complemento. Nessa hora aqui, tudo que vocês puderem acrescentar, tudo que vocês puderem colocar a mais vai ser muito bem-vindo, porque quanto mais informação, mais fácil da compreensão de quem tá discutindo. Então a gente vai ter muito complemento ali, tá? Essa que eu tô falando é a primeira frase lá no cinza. Embaixo a gente tem aqui tanto a pergunta quanto a resposta, tá? Have there been many people in your English class? Have there been many people in your English class? Aqui eu tô perguntando se tem tido muitas pessoas na sua aula de inglês. There have been many people there. Aqui eu tô confirmando. There have been many people there. Tem tido muita gente lá. Vocês perceberam que para perguntar eu troco o there e o have de lugar? O has também vai funcionar desse jeito, tá? Então é só vocês inverterem os dois e vai ficar correto. A próxima. How many people have there been in your group? Aqui a gente tem uma variação de pergunta, tá? Por quê? A gente tem how many no começo da frase. Tem uma double H question. E assim como em qualquer tempo verbal, a double H question vai ficar no começo da sua frase, tá bom? E aí depois vem o auxiliar, vem o verbo e etc. Aí na resposta, there have been a lot. Has there been a party at your neighbor's house? Tem tido festas na casa do seu vizinho? There hasn't been any party around my house. Não tem havido nenhuma festa perto da minha casa. Aliás, isso é muito bom, hein? Quarentena que chama. Where has there been a party? There has been a party in another city. Aonde que tem tido festa em outra cidade, tá? Na terceira ali, a gente tem a resposta na negativa. Tem o hasn't ali no meio, né? O hasn't, gente, ele nada mais é do que a contração do has not. E aí, se você tivesse perguntado com have e a resposta fosse negativa, ficaria have not, ok? Ou haven't, só para vocês entenderem. Muito que bem. Nessa mesma página, a gente tem 4 frases para serem completadas e feitas. Ou seja, vocês em cima vão criar a pergunta. Já tem o there, o have, o been e o complemento. Vocês vão só colocar a pergunta em ordem. Embaixo, vocês vão responder, tá? Seguindo os exemplos de cima, fazendo quase da mesma forma, tá bom? Ó. Não sei se dá pra ver certinho. Mas eu vou mandar foto do livro pra vocês no grupo também, pra vocês entenderem, ok? Aí, atrás, a gente continua vendo o present perfect, só que agora a gente tem ele com o double H question, né? Que seriam lá what, where, when, why, etc. E tem aqui a explicaçãozinha básica e também tem a estrutura, ok? Eu quero que vocês façam esse exercício aqui, é página 28, tá? Esse aqui, ó. Tá faltando a double H question
Ou seja, what, where, when, why, who, how, which. How many, how much também pode ser. E tá faltando o have ou o has, tá? Depende do sujeito que tiver ali. Então, vocês vão olhar e vocês vão completar com o que tá faltando. Dá pra saber o que que é, sabe por quê? Porque o final, o complemento e a resposta que tem embaixo indica qual tipo de pergunta foi feita. Então, se você fizer com bastante atenção, dá pra você entender, tá? Muito bem, my baby babies. Deixa eu pegar um negócio aqui agora. Ai. Como vocês estão nessas quarentenas? Tá osso. Eita, que o celular caiu. Pronto.